Vamos continuar a leitura da aula de Srivacharya Maharaj que estávamos lendo ontem de manhã. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer pelos comentários do Facebook. Eu vou abrir aqui o Facebook para acompanhar se alguém comenta algo ou pergunta. Então, Srivacharya Maharaj, ontem estávamos lendo a aula dele. O subtítulo da aula é: por favor, não acorde do sono que nós dormimos à noite, mas acorde do sono ilusório que nós estamos. Então, Srivacharya Maharaj, todo dia, na verdade, na Índia, se canta a canção Arunodoya Kirtan. É uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakur, e a parte 2 dessa canção é Dividjago, Gora Chanda Bole, Kotami Drajayo, Mayapi Satira Kole. Acorde alma, saia do colo da bruxa Maia. Então, acorde da ilusão de Maia, acorde do colo da bruxa Maia. Essa aula foi dada por Srivacharya Maharaj em Bengali, traduzida para inglês, agora vamos ler em português. Ele deu essa aula no dia 21 de janeiro de 2020. É a continuação, é parte 2 da aula. Então ele começa falando aqui, nós já lemos isso ontem de manhã, mas eu vou falar rapidamente. Ele fala, não dê ouvidos a conversas de aldeia. Conversas de aldeia é conversa sobre política, conversa, qualquer assunto material. Conversa de bar, conversa de botequim, conversa de política, conversa de esportes, e, enfim. E Srivacharya Maharaj fala, não agarre nenhuma causa social. Nós não somos feministas, nem machistas, nós não somos vegetarianos, nem carnívoros, nem veganos, nós não somos nem homem, nem mulher, nós não somos nem homossexual, nem heterossexual, nem, enfim, não temos nenhuma relação com isso. Nós somos o quê? Nós somos uma alma eterna serva de Deus. Então, é isso que nós temos que compreender e não ficar conversando, escutando assuntos mundanos. Isso não vai levar a nada. Então, ele falou esse verso aqui que diz assim, não dê ouvidos a conversas de aldeia. Não fale sobre notícias. Não fale sobre notícias. Então, não assista notícias, não fale sobre notícias. Não interessa a vida do presidente, não interessa a vida do outro presidente, não interessa a vida do político, não interessa a vida de ninguém. Nós temos que concentrar em nós, não olhar o defeito dos outros. Nós temos a mania de olhar o defeito dos outros. Isso é uma das doenças nossa, da alma. O caminho é individual e a prática, sim, é coletiva. Mas se a pessoa faz algo errado devocionalmente, deixe ela fazer. Você pode até orientar a pessoa, mas não ficar cutucando, apontando o dedo para ninguém. Nós temos muito erro, muitos defeitos, e não devemos olhar os outros. Nós temos que corrigir os nossos. Se a gente corrigir os nossos defeitos, já está ótimo. Não adianta querer ficar apontando o dedo para os outros. E Srivacharya Maharaj fala, se você falar de algo que alguém fez errado, de algumas pessoas que estão fazendo algo errado, você vai cumprir uma reação maior do que aquele que faz errado. Aquele que fala do outro que está fazendo errado, ele cumpre uma reação maior do que aquele que está fazendo errado. Então, é muito perigoso ficar apontando o dedo para o outro, ficar falando os defeitos do outro, ficar vendo os defeitos do outro. Todo mundo está cheio de defeito,
mas nós temos que concentrar no nosso. E aí, continuando aqui, ele fala: então, não fale sobre as notícias de aldeia, não coma comida sofisticadas, opulentas e nem boga, não use roupas extravagantes de marca, não espere honra para si mesmo e dê honra para todos. Sempre cante o santo nome de Krishna e sirva a Radha Krishna com sua mente. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita 3.6.236 e 237. Então, se nós fizermos isso, vamos ter um grande avanço espiritual. Não deve haver nenhuma Gramya Katha. Gramya Katha é falar sobre assuntos mundanos, materiais. Não devemos ouvir nem falar. Nenhum Gramya Katha, nenhum Gramya Vrata. Nenhuma conversa sem sentido. Em um momento você pratica a consciência de Krishna, mas no momento seguinte você fala sobre outras coisas. Isso é muito comum até no templo. As pessoas participam do programa, elas escutam o Harikatha, na hora da praçada, que é um horário de também servir, honrar praçada é serviço devocional, é um dos 64 tipos de serviço devocional. O que as pessoas fazem nesse horário? Elas falam Gramya Katha, elas falam assuntos mundanos. Então, é como diz aqui Silachara Maharaj, você escuta Harikatha, você fala Harikatha, depois está falando e escutando assuntos mundanos. Isso não é apropriado. E quando nós fazemos o serviço devocional, nós vamos ter que concentrar naquilo. Se você está cantando a Japamala, concentre na Japamala. Desligue o celular, desligue tudo. Por isso é bom cantar no horário do Brahma Muhurti. Brahma Muhurti são 96 minutos antes do sol aparecer. Está todo mundo dormindo nesse horário. Aqui em São Paulo agora está clareando 15 para 5. Esse horário já está clareando. Então, nesse horário, está todo mundo dormindo. Na verdade, 15 para 5 começa a clarear. Aí você coloca mais 1h36 antes disso. Que hora que dá isso? 3h30 da manhã. Então, nesse horário, é o melhor, 4 horas da manhã, esse horário é o melhor horário para cantar a Japamala, para fazer a prática devocional. Mas quando você também está cozinhando, Silatila Kaniriha Maharaj falou, você não pode nem escutar o Harikatha quando está cozinhando, porque você vai concentrar no Harikatha e não vai concentrar em cozinhar para Deus. Cozinhar para Deus é extremamente importante e fazer da forma adequada. Você não pode queimar a comida, você não pode colocar muito sal, muito açúcar, você não pode colocar pouco sal ou pouco açúcar. Você não pode colocar muita pimenta, muito tempero ou pouco tempero. É extremamente importante cozinhar para Krishna e cozinhar da forma correta. E Silachara Maharaj fala, o cozinheiro, aquele que cozinha para Krishna, ele tem uma relação mais próxima com Krishna do que o pujari, do que aquele que oferece a comida. Aquele que oferece a comida tem uma relação próxima com Deus? Tem. Mas quem cozinha para Deus é mais ainda. Então, nós temos que concentrar no serviço. Não ficar fazendo serviço, conversando, falando outra coisa, fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Então, é importante nós também concentrarmos o foco no serviço devocional. E nunca deixar que, durante o serviço devocional, nós estejamos desfrutando dos sentidos. Uma coisa é você ter um prazer superior em fazer o serviço. A outra coisa é você desfrutar dos sentidos. Normalmente, todo mundo que fica feliz quando faz o serviço,
está desfrutando dos sentidos. Porque quando você faz o serviço e não é desfrute dos sentidos, a felicidade permanece. Então, se você está cantando um kirtan e você está muito feliz durante aquele kirtan, você está balançando o corpo, você está pulando, você está expressando a sua felicidade com o corpo. Se for da mente, quando acabar a canção, acaba esse balançar do corpo, acaba esse pular na hora do kirtan. Se for da alma, continua. Quando é um êxtase da alma, você continua. Se não, é como um carnaval, como uma dança, como um baile de música eletrônica ou qualquer outro tipo. Então, você deve expressar com seu corpo o que você está sentindo na alma, não na mente. Então, Sivačar Maharaj deu uma aula também, nós lemos esses dias ele falando, quando você tem duas coisas a serem feitas, ou você serve Deus, ou você serve Maya. Quando você não serve Deus, você serve Maya. Não há outra coisa a fazer. E quando você serve Deus, se você está desfrutando do serviço, você não está servindo Deus, você está servindo Maya. Porque o desfrute dos sentidos é servir Maya. Toda vez que você está desfrutando de algum tipo de desfrute dos sentidos, ou todos eles ao mesmo tempo, isso é serviço a Maya. E não tem como servir Maya e Krishna ao mesmo tempo. Você pode sim servir Krishna agora, daqui meia hora você está servindo Maya. Normalmente isso é comum. Mas ao mesmo tempo não tem como servir os dois. Ou um ou outro. E se você está desfrutando dos seus sentidos, é serviço a Maya. Continuando aqui, eu não estou lendo tudo, porque já vimos isso ontem de manhã, então só estou vendo aqui, comentando sobre alguma coisa. Então nós paramos a ler nessa parte aqui, que eu falei agora há pouco, e vamos começar agora a ler o que ainda não lemos. Então tem um verso aqui que diz assim, quando os meus desejos materiais, eles se tornarão insignificantes. Essa aqui é uma pergunta muito boa, né? É um verso. Quando que os meus desejos materiais se tornarão insignificantes? Porque hoje os desejos materiais para nós são muito importantes. Todo mundo dá uma importância muito grande ao desejo material, desejo de desfrutar dos sentidos, de comer algo gostoso, de ver algo gostoso, de tocar em alguém que você gosta ou alguém te tocar, o tato, você escutar, você sentir o olfato de algo que você gosta. Tudo isso é muito importante, mas quando tudo isso vai se tornar insignificante para nós? Aspirando a vestir esse manto de um renunciante, mostramos que nos tornamos renunciantes. Então nós temos que aspirar ser esse renunciante. Aspirar é não ter mais o desejo de sentir nada, o desejo de sentir o desfrute dos sentidos. Na verdade, Srila Govinda Maharaj, ele deu uma aula falando uma vez, nós não devemos desejar nem sentir o êxtase devocional. Isso também não devemos desejar nada, nem sentir o êxtase, nem sentir a Ananda. Nós temos que servir por servir por servir, para amar Deus algum dia. Isso virá como resultado. A Ananda vem como resultado, a bem-aventurança, o êxtase da alma, ele vem como resultado do amor puro a Deus, do serviço puro a Deus.
Mas nós não devemos desejar isso. Tem pessoas que cantam a Japamala querendo sentir um prazer em cantar a Japamala. Outros fazem o Arati querendo um prazer em fazer o Arati. Ou cantam a canção querendo prazer. Não, nós não temos que querer nada. Nós temos que fazer o serviço para servir Deus. Fazer a prática devocional para servir Deus. Deixar Deus feliz. Não nós querermos sentir esse sabor. Esse sabor virá algum dia, mas não é isso que nós queremos desejar. Não é adequado desejar nada. Se Krishna quiser, ele vai dar esse sabor para nós. Quando ele quiser e se ele quiser. E nós não podemos cobrar ele. Não temos nenhum direito de cobrar Krishna. Ah, poxa, Krishna, eu faço tanto por você, eu canto tanto o santo nome, eu faço puja, eu cozinho, eu não sinto nada, me dê algo. Não, ele vai dar se ele quiser e quando ele quiser. Então, nós não temos que ficar desejando isso ou aquilo, muito menos posição. Outra coisa que Srila Acharya Maharaj fala, quando nós entramos na missão, quando nós recebemos a iniciação do Guru, nós não temos que desejar, eu quero ser o presidente do templo, eu quero ser o sannyasi, eu quero ser o Guru. Não devemos desejar nada. Eu quero uma posição, eu quero ser o pregador. Não, nós não temos que desejar nada. Nós temos que servir. E aí Krishna vai dar de acordo com o que ele quer. Srila Acharya Maharaj falou, quando ele entrou na missão, ele nunca imaginar que ele ia ser guru. Ele nunca queria ser guru. Ele queria ser um discípulo adequado. É só isso que ele queria. Ser um discípulo adequado do guru dele. Nada mais. Nós não devemos almejar nada. Ah, eu que quero cantar o Arati. Aí o outro fala, eu que quero fazer o puja. Ah, eu que quero fazer a guirlanda. Krishna vai dar o serviço para quem ele quiser. Se você faz a guirlanda, é porque Krishna quis que você fizesse a guirlanda. Se você é o pujari, é porque Krishna quis que você fosse o pujari. Se você é o pregador, é porque Krishna quer que você esteja pregando. E assim por diante. O cozinheiro, Krishna que coordena tudo, através do Guru. Não adianta você falar, ah, eu quero ser isso. Krishna vai dar se ele quiser. Você faça o seu serviço sem querer nada. Esse é o nosso foco. Fazer o serviço sem querer nada em troca. Então, aspirando a vestir um manto de um renunciante, nós mostramos que nos tornamos renunciantes. Mostramos que nós deixamos tudo, mas não podemos servir verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. Nós vemos que todos prestam reverências àqueles que tocam o sino. O que ele quer dizer aqui, tocam o sino? Aqueles que estão fazendo puja e oferecem puja e o archana às deidades, mas ninguém dá importância àqueles que cozinham. É o que eu havia falado anteriormente. Lá na Índia é muito comum, você é o pujari, você passa entre os devotos, os hindus, e eles querem colocar a mão no seu pé para pegar a boa fortuna. Mas ninguém faz isso com o cozinheiro. Isso é uma visão errada. O cozinheiro ele tem uma proximidade muito maior. E Srila Acharya Maharaj não deixava ninguém colocar a mão no pé dele. Porque ele falava para as pessoas, você vai colocar a mão no meu pé, eu sou caído, e depois você vai fazer o puja com essa mão que você colocou no meu pé, você se contaminou. Veja só a humildade dele. Mahaprabhu também não deixava ninguém tocar o seu pé. Somente com algumas exceções, alguns devotos, ele deixava, mas ele não deixava ninguém tocar o seu pé e não deixava ninguém, os servos dele não deixavam ninguém tocar o seu pé.
A maioria das pessoas não se preocupam se o senhor comeu bem ou não comeu bem. Se as preparações, a comida, ela foi bem feita ou não. Ou se há muito sal ou massala, ou pouco sal ou pouca massala. É o que eu havia falado. Nós temos que focar no serviço. Nós temos que focar no serviço devocional. Quando fazemos, não tirar o foco, estar sempre vendo aquilo e concentrado naquilo. E continuando aqui, nós devemos estar sempre alertas de que nós viemos a essa missão, ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para praticar a consciência de Krishna corretamente. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse que você pode até pegar um empréstimo para pregar os ensinamentos de Mahaprabhu. Aqui, falando em empréstimo, Srila Govinda Maharaj tem uma história dele, que os devotos de um local, eles pediram emprestado dinheiro para comprar o terreno e construir o templo. Srila Govinda Maharaj ficou muito feliz com isso. O devoto pediu dinheiro emprestado, até o fim da vida ele ia pagar aquele empréstimo. Anos e anos e anos para comprar o terreno e construir o templo. E Srila Govinda Maharaj falou, isso é ótimo, porque você tem um compromisso até o fim da tua vida de pagar essa dívida, mas esse pagamento dessa dívida é o serviço a Deus. Então, você está comprometido até o final da tua vida a fazer serviço a Deus, porque você fez um empréstimo. Então, Srila Bhaktisiddhanta falou a mesma coisa aqui. Você pode até fazer um empréstimo para pregar, para servir Deus. Nós queremos ficar com a posse da riqueza do Guru. E a sua riqueza não são os templos e edifícios. A riqueza do Guru é Krishna Prema, amor puro por Deus. As pessoas, quando um Guru abandona o corpo, como aconteceu com Srila Siddhar Maharaj, como aconteceu com Srila Govinda Maharaj, e agora, como aconteceu com Srila Acharya Maharaj, o Guru abandona o corpo, os devotos que são, enfim, não vamos falar mal do devoto, né? Mas o devoto, alguns devotos, eles querem pegar a riqueza do Guru, o templo do Guru, as terras do Guru, da missão. Mas essa não é a riqueza do Guru. A riqueza do Guru é Krishna Prema, amor puro por Deus. E as pessoas que não têm a compreensão correta, elas querem ficar com os templos, elas querem ficar com a posição. Mas não é isso que nós devemos querer. Nós devemos querer a riqueza do Guru, que é Krishna Prema, amor puro por Deus. Gurudeva submeteu a sua mente, a inteligência e o ego e tudo mais aos sagrados pés de lótus de Sri Krishna, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E obter a sua misericórdia significa obter o seu amor e afeição. Se conseguirmos uma gota sequer da misericórdia de Gurudeva, nós obteremos o benefício supremo. O benefício supremo é amor puro por Deus, Krishna Prema, a meta última da vida. Então, se nós tivermos uma gota dessa misericórdia de Gurudeva, e o que é a misericórdia de Gurudeva? Misericórdia é serviço devocional. Se nós tivermos uma gota dessa misericórdia do Guru, do serviço devocional que o Guru deu, e nós praticarmos o serviço dele corretamente, você terá o benefício supremo algum dia. Krishna Prema, amor puro por Deus. Tem um outro verso aqui que Srila Acharya Maharaj fala, quer dizer o seguinte: não se esforce para construir monastérios, templos ou casas
grandes. Mas, se você tiver riqueza, dinheiro, então você pode construir como desejar. Se você não tiver riquezas, simplesmente realize a adoração pura. Se você não tiver riquezas, você sirva a Krishna puramente. Ofereça água e tula-se para Giridhari e segure-o em seu peito. Isso está escrito no Sri Prema Vivarta, capítulo 9, verso 29 e 30. Se você tem dinheiro, construa um templo. Mas se você não tem, sirva a Krishna. O que é necessário para servir Giriraj? Por isso que eu sempre falo, Giriraj é a deidade caseira mais fácil de servir. É a misericórdia. Krishna, ele não quer opulência, ele não quer regras e regulamentos na forma de Giriraj. Govardhana Shila. Você pode oferecer água do Ganges e tula-se para ele. Aí você pode falar, mas eu não tenho água do Ganges. Se você não tem e não consegue ninguém que dê uma gota de água do Ganges para você, o que você pode fazer? Você, estou dizendo o Brahmani, né? O Brahmani vai lá e ele transforma a água normal em água do Ganges. Tem um mantra próprio para isso. Ele transforma. Quem receber a iniciação de Brahmani. Ah, eu não tenho tula-se, a pessoa pode falar. Encosta o galinho da tula-se. Se você não tem o galinho da tula-se, Silachar Maharaj falou, imagine que você está colocando uma folha de tula-se na água. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu amor, a sua vontade de servi-lo. Então, Giriraj é uma deidade, Govardhana Shila, que você pode oferecer água e folha de tula-se. Todo mundo tem um copo de água. Por mais pobre que a pessoa seja, ela consegue um copo de água. É impossível que ninguém consiga um copo de água. Então, Krishna não quer o seu dinheiro. Krishna quer a vontade de você servi-lo. Se você dinheiro... Aqui ele repete novamente esse verso. Continuando aqui. Adore Sri Radha Krishna eternamente, mantendo-os perto de seu peito, do seu coração, e oferecendo-lhes água e tula-se. Para poder adorar eternamente, é necessário ter sinceridade. Você não pode obter nenhum resultado sem sinceridade. O que é ter sinceridade? É querer Krishna puramente, sem querer nada em troca. Amar a Krishna sinceramente, sem querer nada em troca. Servir Krishna, Radha Krishna, Mahaprabhu, sem querer nada em troca. Sinceridade. Nós temos que ter... Srila Govinda Maharaj também falava, quem tem sinceridade nunca será enganado. Aquele que quer realmente Deus, quer Deus sem querer nada em troca, ele nunca será enganado por nenhum guru vigarista, um guru falso, por nenhum mestre espiritual falso. Aquele que tem sinceridade realmente no coração, ele nunca será enganado e ele vai ter Krishna, ele vai ter eternamente o serviço a Krishna. A sinceridade é extremamente importante. Não querer nada em troca de Krishna. Ele dá se ele quiser e quando ele quiser. Krishna é assim. Você pode servir. Ele vai dar para você quando ele quiser. Ele vai deixar você fazer o serviço quando ele quiser. Mãe Yashoda é o exemplo mais bonito e clássico disso. Silachar Maharaj falou que o passatempo dele do Krishna Lila, que ele mais gostava, o passatempo de Krishna que ele mais gostava, era de Mãe Yashoda com Damodar. Ela tentando amarrar seu filho. E Krishna deixou ela tentar. Ela suava, ela estava lá tentando e ele não deixava. Quando ele viu que ela tentou e não desistiu, aí ele deixou ela amarrá-lo. É da mesma forma conosco. O serviço devocional
Krishna vai realmente te testar. Tudo é difícil no serviço devocional. Você vai fazer algo na sua casa, qualquer coisa na sua casa, é fácil. Por exemplo, você vai pintar uma parede na sua casa, é fácil. Vá pintar uma parede no templo, você vai ver a dificuldade que é. Você derruba a tinta no chão, você faz muitas e muitas coisas. Isso é teste de Krishna para ver se você quer continuar ou não. Você vai trocar uma lâmpada na sua casa, é muito fácil. Você vai trocar uma lâmpada no templo, você demora meio dia, às vezes, para trocar uma lâmpada. Tudo que é feito, que é serviço devocional, Krishna vai te testar. Como mãe Yashoda, qual a dificuldade de amarrar uma criança? Você pega uma corda, qual a dificuldade? Quantos minutos você leva para amarrar uma criança? É muito rápido. Mas mãe Yashoda ficou lá tentando, e faltava corda, e faltavam 2 dedos, faltavam sempre 2 dedos, e 2 dedos. E ela pegava mais corda e faltavam 2 dedos. O que significa esses 2 dedos? O primeiro é a vontade, a determinação dela, o desejo de fazer o serviço. O segundo dedo é a misericórdia de Krishna. Ele só vai deixar você fazer, ele só vai dar a misericórdia se você tentar. A dificuldade virá, e quanto mais você serve, maior a dificuldade. O teste é maior, é brutal. O teste é brutal. Quanto mais você serve, às vezes a gente tem até medo de qual será o próximo teste. Quanto mais você se rende a Krishna, maior o teste. Mas, se você estiver praticando corretamente, se você estiver concentrado, com foco, com sinceridade, você vai passar o obstáculo. Se você caiu é porque você não estava fazendo corretamente a prática. Mas se você caiu também, levante. Não é para desistir. Você fez algo errado, caiu, levante e prometa para si mesmo, não vou fazer mais isso. Não vou errar dessa forma. É assim que a vida é devocional. Krishna quer ver. E o Guru está vendo tudo. O Guru vê tudo. Não é porque Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo, que Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo, Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo, que nós vamos fazer o que queremos e o Guru não está vendo. O Guru está vendo tudo. O Guru vê se você quebra princípio. O Guru vê se você colabora com a matança de animais. O Guru vê se você faz sexo ilícito. O Guru vê se você está se intoxicando. O Guru vê se você está jogando. O Guru vê se você está acumulando dinheiro desnecessariamente. Ele vê se você está fofocando, se você está apontando o dedo para o erro do outro. O Guru vê tudo. E ao mesmo tempo o Guru também vê aquele que pratica corretamente, aquele que canta Japamala todo dia, aquele que faz as canções todo dia, ele canta todo dia, ele cozinha, oferece a comida para Krishna, ele segue Ekadashi, o Guru vê tudo. Se você está fazendo o que é favorável à devoção, o Guru está feliz com você. Se você está fazendo o que é desfavorável para a devoção, o Guru está triste com você. E a coisa melhor para nós é deixar o Guru feliz. Porque o Guru estando feliz, Krishna estará feliz conosco. Se o Guru está feliz com você, Krishna está feliz com você. Continuando aqui a leitura. Então, nós temos que ter sinceridade. O seu serviço deve ser eterno. Srila Acharya Maharaj falou também, a vida devocional, o serviço devocional não tem feriado. As pessoas costumam falar, vai ser feriado, eu vou na praia, eu vou não sei aonde, eu vou no campo, né? Eu vou no hotel fazenda, é feriado, é a minha folga. Não, aí que você tem que servir mais. Então, Srila Acharya Maharaj falou, a vida devocional não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria, é eterna. E Srila Acharya Maharaj está falando aqui, a vida devocional é eterna. A vida é o Senhor Supremo, o serviço devocional é eterno. Você deve servir todos os dias, sem falta, sem interrupção. Todo dia você tem que cozinhar para Deus.
Todo dia você tem que cantar a Japamala. Todo dia você tem que cantar as canções. Todo dia você tem que escutar Harikata ou ler o livro, que também é Harikata, um livro da missão. Todo dia você tem que, quem tem a segunda iniciação, cantar o Gayatri Mantra. O máximo possível vir ao templo, ter associação com devotos. Todo dia, não é de vez em quando, todo dia. Isso é chamado Drida Shirada. Drida Shirada é a fé forte. A fé tem que ser forte. Drida Shirada. Todo dia, prática devocional todo dia. Na sua casa e de preferência no templo. De preferência no templo. Por quê? Porque a vida devocional o processo devocional, a prática é coletiva. Mahaprabhu falou isso. O canto congregacional dos santos nomes. Você adora o Senhor Supremo hoje? Você canta o santo nome do Senhor Supremo? Mas amanhã você fica ocioso, entregando-se à preguiça e à indolência. Nós não temos que ser preguiçosos. A preguiça é um grande obstáculo para a vida devocional. Você tem que fazer todo dia. Dá preguiça? Sim, nós temos preguiça. Quantas vezes de manhã cedo você acorda bem cedo e aí você tem preguiça, principalmente quando está frio? Você fala, poxa, eu vou ficar mais um pouquinho na cama. Isso é maia. E aí, só de pensar, você fala, poxa, está tão frio, eu vou tomar banho, passar tílaca no corpo, nos 12 pontos do corpo, eu vou me trocar, aí eu vou acordar a deidade, vou fazer o Mangal Arati. Às vezes dá preguiça, claro que dá preguiça. Às vezes dá preguiça, mas nós temos que vencer a preguiça com a inteligência. Então, todo dia tem que ser feito o serviço. Por isso, Silarupa Goswami falava, todo devoto tem que ter uma Shila, todo devoto tem que ter uma Govardhana Shila em casa. Por que ele falava isso? Porque você tem uma responsabilidade. Todo dia você vai ter que fazer o puja. Mas para ter uma Govardhana Shila em casa, você tem que ter a segunda iniciação. Você tem que receber a iniciação de Brahmani para ter uma Murti, para ter uma Govardhana Shila. Mas todo mundo tinha que ter, todo devoto tem que ter uma Tulasi Devi em casa. É uma responsabilidade. Porque é como um filho. Quem é mãe, né, quem já foi mãe, ela sabe disso. Não tem isso de, hoje não estou querendo amamentar meu filho, hoje não estou querendo. Não, é todo dia. Hoje eu não quero trocar a fralda dele, estou com preguiça, todo dia. E se você não troca a fralda, a criança vai ficar assada, você vai ver o trabalho que vai dar para você. Então, é todo dia. Por isso, quando você tem uma deidade em casa, você tem que adorar a deidade todo dia. Você tem uma responsabilidade. Não tem essa de, hoje é feriado, eu vou ficar de férias. Não, você tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que não tem uma deidade. Por isso, o Rupa Goswami Prabhu falou, nós temos que, todo devoto deveria ter, e a Tulasi Devi também, porque Tulasi Devi é uma deidade. E aí Srilacharya Maharaj continua falando, se você pensa, eu sou um devoto há muito tempo, então não é necessário que eu faça nada, ou eu pratique, você se tornará apático e preguiçoso em sua vida espiritual. É preciso ter entusiasmo. Quando o seu Gurudeva e os Vaishnavas, eles estão chegando, quando você está observando os dias do aparecimento, comemorando o festival do aparecimento e desaparecimento de nosso Guru, de todo o Guru Varga, dos Vaishnavas, vocês devem fazer o festival bem feito. É necessário fazê-lo com alegria e entusiasmo. Se você fizer algo hoje e parar amanhã, você ficará
enferrujado, sem entusiasmo. Você deve sempre praticar a consciência de Krishna eternamente, todos os dias e em todos os momentos. Isso é comum entre os devotos que não praticam corretamente. O devoto que não pratica corretamente, o que acontece? Ele vai perdendo entusiasmo. Ele entra, ele está todo entusiasmado. E ele canta a Japamala todo dia, quando ele recebe a iniciação do Guru, ele faz a comida, ele oferece, mas se ele não está todo dia fazendo, ele não está fazendo corretamente, às vezes faz com alguma ofensa o serviço, ele entra no altar sem tomar banho, ele vai servir a boga sem tomar banho, sem estar com uma roupa limpa, devocional, ele está ofendendo, e aí ele vai perdendo entusiasmo, Se ele deixar de cantar a Japamala um dia, ele vai perdendo entusiasmo. Então, a forma de ver se você pratica corretamente, você tem que ter sempre mais vontade. O serviço devocional é progressivo. Nós temos que ter sempre mais vontade de fazer. Sempre mais vontade de fazer o serviço. Sempre mais vontade de vir ao templo. Se você perder essa vontade, é porque algo está errado na sua prática devocional. E o que acontece também? Krishna tira o seu serviço. Se você começa a negligenciar o seu serviço, Krishna tira ele. Então, uma forma de saber se nós estamos praticando corretamente, ver se nós estamos avançando na vida devocional, é ver se você tem mais vontade, mais entusiasmo. Vontade, a palavra vontade em sânscrito é lolyan. Nós temos que ter lolyan, nós temos que ter entusiasmo, utsaha. Utsaha é entusiasmo. Se você não tiver mais entusiasmo, mais vontade do que você tinha meio ano atrás, um ano atrás, tem algo errado. Se você tiver com menos serviço devocional, Krishna está tirando o serviço de você. Se você oferecia a boga todo dia, um tempo atrás, agora você não está oferecendo, o serviço está saindo da sua mão. Você está perdendo. Por quê? Porque você está fazendo o serviço, negligenciando o serviço. Krishna sempre terá o serviço, mas se você não faz adequadamente, se você está negligenciando, o serviço vai para a mão de outra pessoa. É ele que tira o serviço, não é ninguém mais do que ele. Então, nós temos que tomar cuidado. Se você está perdendo serviço, se você está sem vontade de servir, perdeu o entusiasmo, veja, analise na sua vida o que você está fazendo de errado. O que está sendo feito errado na sua prática devocional? Ou você faz a prática correta, mas também faz o que não é correto. Se você faz o correto e também faz o que não é correto, você vai perdendo a vontade. Você está furando o copo. Você coloca o sukriti num copo, no reservatório, mas ao fazer o que é errado, você está furando o copo. E no final você não tem vontade, você perde o sukriti, você perde a fortuna espiritual. Então, tem que fazer o que é favorável à devoção, rejeitar o que é desfavorável à devoção. Nós cantamos todas as manhãs isso, na canção Invocação Auspiciosa Sharanagati. Por isso é importante cantar de manhã e à noite as canções que Silachar Maharaj falou. Bhakti Anukula Matra Karjera Suikara. Aceite somente o que é favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Angikara. Rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Nós temos que fazer o que o Guru orienta, não o que a nossa mente acha. Nós sempre queremos fazer algo errado, mas isso não é apropriado. Esse último verso, vou ler esse último verso, e à noite continuaremos a partir desse último verso aqui. Então, Silachar Maharaj recitou ele fala o seguinte: esquecendo-se de Krishna, de servi-lo corretamente, a alma volta-se para o mundo ilusório, externo. Então, quando nós esquecemos de Krishna, quando nós não estamos servindo corretamente, a alma se torna, a alma ela vai em encontro ao mundo material.
ela vai em encontro à ilusão. Você volta para a ilusão. Se você estava meio afastado da ilusão, fazendo serviço, quando você esquece de Krishna, você para o serviço, você, alma, vai se tornar mais iludido. A ilusão vai te agarrar. E logo no início nós lemos, né? Maia vai te agarrar pelo pescoço. Acorde, alma. Saia do colo da bruxa Maia. Então, esse é o subtítulo dessa aula. À noite vamos continuar essa leitura. Eu estou olhando aqui. Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Vamos então cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai, e depois eu olho quem participou conosco. Vamos lá então, Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarinu Pura Panchagra Sabar Padarinu Pura Panchagra Radhe Charana Shevi Bhakta Saneva Radhe Charana Shevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão pelo Facebook. Nós temos conosco aqui hoje a Shrimati Devidasi, Ishan Krishna Prabhu também conosco. Ricardo de Krishna também conosco hoje. Eu vou ver no outro aparelho, aqui no celular, quem aparece são essas pessoas. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã, até hoje à noite no programa, vamos continuar a ler essa aula de Silachara Maharaj.